queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Abra sua Bíblia na Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Apenas o versículo de número 4. Localize o texto sagrado, livro do Gênesis, capítulo 22, versículo de número 4. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Tenho certeza que Deus está cuidando, dando-lhe saúde. Daqui uns dias estará nos instruindo aqui à luz da palavra de Deus. Louvar a Deus também pela vida do evangelista Will, junto com o irmão Silvano, que está ladeando aqui com o companheiro, trabalhando nesse departamento. Eu tenho certeza que Deus fará florescer para a glória do nome de Jesus. Deixando também aqui as nossas considerações, a vida do meu pastor setorial, pastor Ami Júnior, junto com a sua esposa, a quem nós temos aprendido sobre os pés, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Queridos, eu sei que você conhece Gênesis 22, mas eu não conheço enquanto o Espírito ministrou ao meu coração. Eu pensei que o conhecia, mas ele me mostrou que de fato nós não conhecíamos. Gênesis capítulo 22, versículo de número 4, está escrito: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Diga comigo: ao terceiro dia. Mais uma vez: ao terceiro dia. Queridos, o texto que nós logo nesta noite temos como base para a ministração da palavra de Deus é um texto que se torna o divisor de água na vida do príncipe Abraão. Segundo a Bíblia, baseado na pregação de Estevão em Atos capítulo 7, versículo de número 1 e 2, o Deus da glória visitou Abraão na antiga Mesopotâmia. Visitando então Abraão na antiga Mesopotâmia, se apresentando como um Deus da glória, como um Deus da presença, Abraão, Deus então entende que Abraão vai se tornar o projeto peculiar de Deus para que então viesse uma formação de um povo, de uma nação. Diz a Bíblia que Abraão, em meio a vários deuses pagãos, conseguiu, pelo ato de fé, ouvir a voz de Deus. Diz a Bíblia que ele, ouvindo a voz de Deus, Deus então diz a ele para largar o dos caldeus, uma metrópole muito grande, muito desenvolvida. Segundo a arqueologia bíblica, naqueles dias já tinha até água encanada. Quando Deus manda Abraão sair, é porque Deus estava dizendo para ele: sai para ti mesmo. Deus estava dizendo para ele: sai desse mundo, sai dessa realidade, porque eu tenho uma jornada, eu tenho um caminho para que tu possa percorrer debaixo das minhas promessas. O Deus que então chama Abraão faz promessa para que o mesmo possa sair. Eu preciso abrir um parente, que ninguém sai do lugar enquanto Deus não faz uma promessa. Enquanto Deus não te fez uma promessa, fique no lugar que Deus te plantou. Talvez você está muito preocupado com alguém que tenha que te olhar, que alguém que tenha que te enxergar. Mas Abraão não tinha esse sentimento, esse complexo de inferioridade de alguém olhar para ele e mandar ele sair. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem manda ele sair daquela terra é Deus. E a garantia de Abraão sair dali é que ele está carregado de uma poderosa promessa dada por Deus. Abraão vai sair debaixo de uma promessa, e a Bíblia diz que ele vai ter muitas dificuldades, porque geralmente, jovem, Deus às vezes faz uma promessa para você, e você pensa que essas promessas que Deus
vai fazer sobre você, não vai te trazer dificuldades, problemas que às vezes você não queria vivenciar na realidade da sua vida. Mas diz a Bíblia que quando Abraão chega na terra que Deus tinha sinalizado a ele, diz a Bíblia que naqueles dias uma crise tremenda, horrenda, Abraão tem que enfrentar. Abraão então entende que tem promessa, mas sabe que tem dificuldade. Mas o mesmo Deus que fez promessa, que entende que tem dificuldade, é o mesmo Deus que dá o escape para quem tem a promessa. A Bíblia diz que ele então desce para o grande império egípcio de sua época. Quando ele desce ao grande império egípcio de sua época, ele está descendo porque ele entende que as dificuldades têm que forjar ele, as dificuldades têm que amadurecer ele. Ele entende que aqueles problemas e aquela circunstância não pode geograficamente parar ele, pelo contrário, ele desce para o Egito e diz a Bíblia que lá ele começa a trabalhar nas pirâmides de Faraó. Lá ele se torna um comerciante. Ele começa então a desenvolver trabalhos que talvez ele nunca pensou em trabalhar. Às vezes Deus, jovem, te dá um empurrão e te leva para lugares que talvez você não queria. Mas esses lugares que talvez você não queria, é onde Deus está forjando uma capacidade em você. É onde Deus precisa te dizer que lá, talvez você vai aprender sobre administração. Talvez você lá vai aprender sobre engenharia. E às vezes você não quer, pelo empurrão do Espírito de Deus, chegar até o lugar de Deus. Porque Deus não quer que alguém olhe para você dizendo: é mais um preguiçoso, não tem compromisso, vai ser igual o pai e a mãe. Mas a ordem de Deus nesta noite é: talvez o cenário é difícil, mas Deus está te amadurecendo e dizendo: não será chamado mais de menino, será chamado de jovem cheio do Espírito Santo, será chamado de jovem que tem capacidade, de jovem que pode exercer uma função de liderança dentro da casa do Senhor. Mas diz a Bíblia que ele prospera, que ele cresce e ele começa a expandir. O Império Egito sabe que quem tem a promessa não cabe ele ali dentro. Eu vou repetir a informação: o Império Egípcio sabe muito bem que quem carrega uma promessa não cabe ele ali dentro. Eu estou tentando dizer para você, jovem, que é apenas um momento, uma situação, uma ocasião, porque você que tem promessa não cabe ali dentro. Eu estou pregando para alguém, para jovem que está me olhando, que talvez você até mesmo não acredite em você, que talvez alguém olha para você, não dá nenhum tipo de probabilidade para você, mas quem sai debaixo da promessa, o lugar vai ter que entender que foi Deus que te colocou lá. A Bíblia diz que Abraão tem que sair do Egito, ele prospera, e junto ele vai carregando com seu parente próximo, seu sobrinho Ló. Ló também cresce, Ló também prospera, debaixo da bênção que Deus tinha dado a Abraão. Eu já vi muita gente criticar Ló, mas Ló só é abençoado, só é o que é, porque Abraão decidiu ensinar a Ló a se sujeitar à bênção que Deus tinha lhe dado. Se eu fosse você, continuasse mesmo debaixo do lado da tua liderança. Se eu fosse você, continuasse mesmo debaixo da sujeição da sua liderança, porque ali está a bênção de Deus. E a bênção que estava sobre Abraão se estendeu sobre a vida de Ló. Não tem como crescer no ministério, não tem como crescer no departamento sem entender que o Deus que colocou alguém na liderança, ele recebeu autoridade, ele recebeu a bênção para te forjar, para fazer você crescer, para você entender que o mesmo Deus que abençoou Abraão também abençoa Ló. A Bíblia diz que Ló cresce, mas Ló não entende que o crescimento não é ele. Ló não entende que o crescimento que ele tem não é por causa dele. Ló não entende que o crescimento e o avanço que ele tem não é por causa dele, é por causa de Abraão. Eu vou largar, tu só está aí porque alguém investiu em você. Tu só está sentado aí é porque alguém investiu em você. Tu só prega porque alguém olhou e diz tem capacidade. Tu só canta porque alguém olhou e diz tem capacidade.
alguém olhou e diz: tem capacidade, eu vou largar. Quando crescer, não se esqueça da onde Deus te ensinou. Quando Deus te abençoar, não pense que só tem você. Não queira agora brigar com quem Deus usou para te abençoar. A Bíblia diz que os pastores de Ló, junto com os pastores de Abraão, estão brigando. Diz a Bíblia que eles estão brigando por causa de espaço. Jovem não precisa brigar para pregar, jovem não precisa brigar para cantar, jovem não precisa brigar por causa da vestimenta, jovem não precisa brigar por causa do lugar. Esse é o meu lugar, esse é onde Deus me colocou. Não precisa brigar, pastor, por quê? Porque tem o Jebuseu nos olhando. Juventude não briga, juventude tem unidade, juventude cresce. A mesma graça que está aqui está no setor 1, a mesma graça que está aqui está no setor 2, está no setor 3, está no setor 4. Não pode ter briga no meio do departamento. Eu estou tentando pensar e dizendo aqui na minha mente: por que eu estou falando isso? É porque Deus conhece a liderança, é porque Deus te conhece, é porque Deus está sondando os departamentos. E se nós queremos entrar o ano de 2026, entra sem briga, entra sem briga. Vamos prosperar junto, vamos avançar junto, vamos chegar junto. Tem alguém nesta noite que me ouve? Reage. Ló está crescendo, Ló está expandindo, mas Abraão entende que tem a bênção e não precisa brigar. Diz a Bíblia que então Abraão vai dizer para ele: olha, escolhe um lugar, para onde tu for, tu pode ir. E a Bíblia diz que então ele vê as campinas do Jordão, que era semelhante ao jardim do Éden, tão linda, chamava os olhos, chamava a atenção. Ele diz: eu vou para lá. Abraão ficou calado e dizendo: a tua escolha vai definir aonde tu vai chegar. Eu vou repetir essa frase: a tua escolha vai definir aonde tu vai chegar. Se a tua escolha for pelos olhos, cuidado que nem tudo que brilha é ouro. Agora, se a tua escolha for baseado na vontade de Deus, eu tenho uma palavra de Deus: tu terás resultado, tu terás êxodo na tua história. Ele decidiu ir para as campinas do Jordão. Os olhos chamou a atenção. Depois que Ló decidiu escolher para onde ir, a Bíblia diz que o verbo, eu vou repetir até tu entender: o verbo, a palavra chegou para Abraão e disse: Abraão, levanta os olhos, porque enquanto Ló olhava com os olhos carnal, eu te digo agora, levanta os olhos espirituais. O sul é teu, o leste é teu, o oeste é teu. Eu estou pregando para alguém que nesta noite vai parar de olhar com os olhos carnais e vai começar a enxergar através do verbo. O verbo, a palavra vai mandar tu olhar e dizer: essa é minha namorada, eu vou orar por ela. Esse é meu namorado, eu vou orar por ela. Talvez a minha geração não ora mais para namorar, mas eu vou dizer: tem que orar, tem que orar. O verbo ainda manda orar. Não se luta porque ela corre, não se luta porque fala em língua estranha, mas em casa dorme até 11 horas. Ei, na escola a nota é 5, é vermelha. Não respeita a mãe, não respeita o pai, mas estou pregando para uma geração que ora. Olha lá, eu estou pregando para uma geração que ora, que não toma nenhum tipo de atitude enquanto o verbo não mostrar. O verbo falou para Abraão: levanta os seus olhos e vai, porque lá tu serás próspero. E diz a Bíblia que naqueles dias, na localidade aonde Ló se instalou, a Bíblia diz que lá houve uma guerra entre 4 a 5 reis. E no meio desta guerra levaram a reboque Ló, junto com a sua família e os seus filhos. A Bíblia diz que Abraão, que tinha aliança com Anri, que morava debaixo do seu carvalho, saiu correndo e diz: olha, Abraão, pegaram Ló,
levaram Ló, seus filhos e a sua família a reboque. A Bíblia diz que então Abraão, com o coração na causa, diz: vou preparar os meus 318 aqui e vou entrar na guerra por Ló. Não é porque às vezes um jovem toma uma decisão precipitada que nós temos que largar de mão, porque diz a Bíblia que quando Abraão soube da notícia que Ló foi levado a reboque, ele diz: eu entro na guerra dele, eu entro na guerra dele, eu entro na luta dele. Eu estou tentando pregar e te dizer: se tu vê um jovem caído, prostrado, não queira criticar, pelo contrário, tu tem que se posicionar e dizer: vamos lutar a guerra dele, vamos batalhar com ele, porque Deus não tem prazer na queda do ímpio, porque Deus não tem prazer na queda de um jovem que cai. Mas eu estou pregando nesta noite para jovens que vai estender a mão para alguém que caiu. Talvez tu chega no culto e tu olha para o lado, tu lembra: esse aqui era aquele jovem que estava sentado, mas eu passei na esquina, ele estava lá. E talvez tu chega no culto, jovem, e tu se assenta e tu lembra: meu Deus, cadê minha amiga que estava aqui? E Deus está dizendo: jovem, se tu quer entrar o ano 2026 com coroa na cabeça e ter o privilégio da parte de Deus de pregar para alguém, estenda a mão para ela, não dá as costas, luta a guerra dele, luta a guerra dela, porque Deus está levantando jovens fortes, jovens que entram na guerra, jovens que batalham, jovens que lutam, jovens que diz: eu não te perco para Satanás. Vem pro culto, vem pro culto, vem pro culto, vem pro culto. Eu estou pregando para jovens que estão se posicionando nesta noite e dizendo: Satanás, tu perdeu, porque o jovem está voltando. O jovem, meu Deus do céu. Abraão vai lutar a luta de Ló, e a Bíblia diz que ele entra na guerra e vence aquela luta, porque a graça e a bênção de Deus estava sobre ele. Naqueles dias aparece um tal de Melquisedeque, rei de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele então reverencia Melquisedeque, dando a bênção, dizimando até. Naquele momento eu preciso abrir um parênteses: jovem também dizima. Eu vou repetir: jovem também dizima. Mas pastor, eu sou do campo, e campo também dizima. Pastor, eu sou do campo, é do campo, dizima também. Pastor, não tem dinheiro, mentira, porque quando acaba o culto tu tá na pizzaria. Para de mentir, para de mentir, para de mentir. Aí depois, quando tá com 18, 19 anos, quer um carro bom, quer uma casa boa, quer casar, quer que Deus abençoa, e Deus está dizendo: para de mentir, dizima, 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 dizima. Os resultados do que tu semeia hoje, tu colherá depois. Cutuca o teu irmão, diga para ele, para esse jovem: tem que dizimar, tem que dizimar. Jovem dizima, jovem dizima, jovem dizima, jovem dizima. A Bíblia diz que depois que Abraão dizima, diz a Bíblia que então um dos reis vai até Abraão dizendo: olha, me dá Ló. Ele diz: dou não. Ele diz: por que não dou? Porque quem lutou essa guerra por Ló foi eu. Ele diz: mas é o seguinte, eu vamos dividir os depósitos, tu vai ficar com os depósitos. Ele diz: não, eu não quero nada, porque quando eu entrei na guerra eu jurei a Deus que nem uma correia da sandália eu ia querer. Cuidado quando tu jura, cuidado quando tu promete, porque há um peso de tribunal na tua consciência dizendo: tu jurou, tu prometeu. Eu estou recebendo o rolo na cabeça e eu vou falar: ah, Senhor, o ano de 2025 eu vou orar, vou jejuar, vou orar, vou jejuar. Ei, o ano está acabando, tu não orou e nem jejuou, tu orou e nem jejuou, tu orou e nem jejuou, e o Senhor está dizendo: eu estou cobrando, eu estou cobrando, eu estou cobrando. Eu lembro do primeiro culto da Almadeca que tu dobrou o joelho, ouviu a palavra e disse: agora vai, agora eu jejuo, agora eu oro. Passou o segundo mês, terceiro mês, quarto mês, 5 mês, 6 mês, já estamos acabando o ano, e tu jurou e não cumpriu. Ele está dizendo: compra, 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 compra a tua palavra. Diz a Bíblia que naquele dia ele disse: eu juro que nem uma correia de uma parga de uma sandália eu quero. Mas tem um porém: existem uns jovens que entrou na guerra comigo e ele então pode usufruir dos despojos. Tem jovem que quer usufruir dos despojos, mas não quer entrar na guerra.
Tem gente que quer pregar, mas não quer entrar na guerra. Tem gente que quer estar em uma posição de destaque, mas não quer entrar na guerra. Ei, Deus não faz aparecer quem não sabe o que é de guerra. Ai, ai, ai. Não adianta querer fazer campanha, não adianta colocar no Instagram, colocar no Face, e se não é de guerra, não recebe os despojos. Mas quem é de guerra, ei, Deus faz que apareça os despojos. Eu estou pregando para Deus, que Deus está me dizendo que quem é de guerra está recebendo os despojos. Pastor, qual é os despojos? A espada do Espírito de Deus. Os despojos estão sendo distribuídos para quem é de guerra. Ei, não tem como o jovem lutar uma guerra de longe com o adversário. Toda luta é próximo, é pecado, é do lado. Mas tem jovem que quer lutar a luta distante, na retaguarda. Tem que lutar próximo, porque quando a vitória for ganha, os despojos será teu, os despojos será teu. Deus está dizendo, crente jovem que passa pela luta e vence ela, no final tem despojos. Deixa eu correr, porque senão eu não chego no texto. A Bíblia diz que naqueles dias então, Abraão vence a luta de Ló. Aí quando tu olha para o cenário de Gênesis 15, ele está dentro de uma tenda, dentro de um quadrado, pensativo e pensando, consigo, entrei na guerra de Ló, mas eu não tenho filho. Ele começa então a viver aquele quadrado, aquele isolamento, porque ele ajudou o próximo, ele ajudou Ló, mas não tem o que ele quer dentro da sua tenda. A Bíblia diz que então Deus precisa falar com Abraão dentro da tenda. Ele chega para Deus, Deus, é o seguinte, eu estou meio triste, estou meio angustiado, eu estou vivendo um momento muito difícil, eu lutei pela casa dos outros, e eu não consegui enxergar o que eu quero dentro das minhas entranhas. A Bíblia diz que ele diz para Deus, Deus, é o seguinte, já que o tempo está passando, o Senhor falou que ia fazer uma promessa, mas até agora não aconteceu. Eu estou lutando, guerreando por alguém que talvez, Senhor, não estava dentro do teu script, da tua agenda, mas eu lutei. E a Bíblia diz que ele está dentro de um quadrado isolado, questionando, perguntando, e diz, Deus, é o seguinte, eu vou parar de falar com o Senhor e parar de questionar, mas eu vou colocar o Damasceno Eliezer para herdar a herança. Deus, para doidos, negativo. Eu estou tentando te dizer que não tem como substituir aquilo que Deus te deu. Ah, Deus, usa ele, ah, Deus, usa ela. Não tem como substituir. Se for para passar, passa. Mas eu estou tentando pregar e tentando te dizer, jovem, que esse quadrado, que esse mundo pequeno que tu está vivendo, tem que acabar hoje, porque o mesmo Deus que prometeu a Abraão vai cumprir na tua vida, vai cumprir na tua história. Ele está dentro de um quadrado isolado, questionando. Ele diz para Deus, é, Senhor, eu vou usar Damasceno Eliezer. Deus diz, negativo, das tuas entranhas sairá e tu vai ser abençoado. Mas o que me chama a atenção, que Gênesis 15, Deus tem que colocar Abraão para fora, porque às vezes quando nós estamos no nosso quadrado, nós ficamos de cabeça para baixo, que pensando com o nosso mundo, pensando que Deus não pode fazer. Deus diz, sai do teu mundo, levanta a cabeça e enxerga o que está do lado de fora. Esse problema não lhe pertence, esse quadrado não é teu, e Deus precisa de tirar você desse quadrado e colocar para fora, para tu enxergar a extensão do céu. O que na verdade Deus estava querendo mostrar para Abraão, primeiro não eram as estrelas, era mostrar a extensão do céu, porque se Abraão enxergasse a extensão do céu, ele ia entender, meu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é grande, eu vou continuar, meu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é grande. Se a expansão do céu foi ele que fez, então o que ele me prometeu vai cumprir. Aí a Bíblia diz que ele olhou para fora, e Deus diz, olha para a estrela. Quando ele olhou para a estrela, e Deus diz, assim será tua descendência. A tua descendência será como as estrelas, como a areia do mar. Deus diz, o que eu faço aqui embaixo, eu faço em cima, e o que eu faço embaixo, faço em cima. Mas o que me chama a atenção, para os mestres na palavra aqui, Gênesis 15, versículo 12, a Bíblia diz que quando ele vai ter uma experiência profunda com Deus, a Bíblia diz que foi de dia. E eu nunca vi estrela aparecer de dia, mas quando Deus quer falar, aparece estrela. Porque Deus fez as estrelas aparecer no dia, está no texto, no pôr do sol, quando o sol estava se pondo, quando o sol estava saindo, Deus diz, estrela aparece, porque eu preciso mostrar para Abraão que o
loucura na tua casa. Ai, Galabai, Deus está para fazer uma loucura na tua história. Ribidi Calabai, Deus está para mudar o teu rumo. Deus está para mudar a tua história. Se tu recebe, pelo amor de Deus, salta e adora. Mas às vezes nós tomamos atitude como Abraão. Mesmo Deus mostrando para ele as estrelas de manhã, fazendo um pacto com ele, passando com uma tocha do fogo do bem. A Bíblia diz que na página seguinte, sua mulher chegou e falou devagarzinho no ouvido dele e diz: olha, é o seguinte, o tempo está passando e ainda não se cumpriu. Quando nós descemos no Egito, nós trouxemos Agar. Quem sabe Agar possa gerar e o filho de Agar seja o filho da promessa. Sabe o que aconteceu? É que Abraão, Gênesis 16, deixou de dar glória em Gênesis 16. Pastor, como assim? Porque Gênesis 12, Paulo diz em Romanos 4:20 que ele era fortificado dando glória. Gênesis 12, ele sai dando glória. Gênesis 13, glória. Gênesis 14, glória. Gênesis 15, glória. Quando chegou no 16, não tem glória. Porque crente que para de dar glória perde a fé. É por isso que tem que vir para o culto e dando glória. É por isso que na tua casa, glória. É por isso que na escola, glória. É por isso que na faculdade, glória. Ele deixou de dar glória em Gênesis 16 para ficar ouvindo a sua esposa em um momento delicado. Porque jovem, cá para nós também passamos por um momento delicado. Podemos bombardeio na mente, tentação, vontades e desejos. E foi nesse dia que Abraão deixou de dar glória e foi tentado. E a Bíblia diz que então houve uma briga dentro da casa. Agar sai correndo, o anjo brada e diz: Agar, eu vou te dar um filho. Não é por causa de Sara e nem por causa de Abraão, é porque Agar, eu preciso de fazer algo extraordinário. E eu nunca vi anjo dar nome, mas a Bíblia diz que o anjo deu nome, diz a característica e diz: vai ser jumento, vai ser veloz, vai ser poderoso, vai ser uma nação terrível e tremenda. Mas em 17 Deus teve misericórdia e disse para ele: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Porque quem tem promessa tem que andar na presença dele, firme na presença dele. Abraão, anda na minha presença. Não tem como entender a promessa de Deus sem estar na presença dele. Gênesis 18, a Bíblia diz que o anjo visita ele e diz: olha, cadê Sara? A Sara está atrás da tenda cuidando dos aparatos. O anjo chega e diz: eu vim aqui. Aí ele supera os pés do anjo e grita lá atrás, diz: mulher, prepara um leite aí, prepara um queijo, porque o anjo chegou. Mas na verdade não era nenhum anjo, era o próprio Cristo, era o próprio Verbo, era o próprio Deus querendo se hospedar na casa de Abraão. Que privilégio, jovem, vai sair nesta noite, nesse culto, com Jesus se hospedando na tua casa. Quando tu chegar lá, o brilho é diferente. Teu pai vai olhar: minha filha, tu é bonita, mas tem um negócio que brilha. Meu filho, tu é bonito, mas tem uma presença que brilha. Ei, crente jovem, vai sair nesta noite carregado pela presença do Todo-Poderoso. Eu vou correr por causa do horário. A Bíblia diz que em Gênesis 19, entra de novo o cenário de Ló. Ló não aprendeu, decidiu ainda morar lá em Sodoma e Gomorra. Deus chega para Abraão: tu é meu amigo, eu tenho intimidade, eu estou tentando encontrar um justo lá dentro e não encontro, estou tentando encontrar alguém. E Abraão conversa com Deus e Deus diz: Abraão, é o seguinte, vou mandar a bola de fogo aqui para destruir tudo. A Bíblia diz que naqueles dias, quando página de número 20, 21, 20, Abraão, que tinha promessa, agora desce para as terras de Abimeleque. E a Bíblia diz que quando ele desce para as terras de Abimeleque, ele chega para a mulher e diz: olha, não diz que tu é minha mulher. Mentindo. Abraão até mentiu, mas Deus não tem compromisso com a mentira de Abraão. Porque mentir dentro da Bíblia, diga para o jovem, ainda é pecado.
ele mente. Mas como Deus não tem compromisso com a mentira dele, Deus diz a Abraão: é o seguinte, eu não tenho compromisso com a sua mentira, mas eu tenho compromisso com a minha promessa. Deus não tem compromisso com a sua mentira, porque a sua mentira é o seu jeitinho, é a sua forma, é o seu caráter, é a sua personalidade que está querendo atuar aonde não é para atuar. E Deus está dizendo: para com essas coisas e seja verdadeiro. Gênesis 21, vai cumprir-se a promessa. Abraão 100 anos, passa-se 75, lá em Gênesis 12, passa-se um tempo, 25 anos, então Deus visita Sara. E quando Deus visita Sara é extraordinário, porque Abraão é velho e os seus membros, as partes ativas, estavam mortas. E para acabar, Sara estéril e velha, e já tinha acabado o costume. Ô irmão, não tem médico para resolver isso, só Deus. Pelo glória do irmão eu vou explicar. Dois velhos já é difícil, estéril é impossível. E Abraão, os membros mortos, mas para Deus. Porque Deus, para revolucionar a história, Ele pega o que não é para dizer que é. Mas deixa eu entrar no texto. Gênesis de número 22, eu quero vos pregar subordinado ao tema, os 3 dias de Isaac. Eu quando leio esse texto, o Espírito me visitou, e eu falei: Espírito do Senhor, como é que eu vou pregar num texto desse? O cara quebrou no culto dos varões desse texto, como é que se prega? O Espírito diz para mim: ele não conhece, tu também não conhece, mas eu vou te revelar os meus mistérios. Quando eu comecei a ler Gênesis 22, ele diz para mim: escreve no sermão os 3 dias de Isaac. Eu falei: os 3 dias de Isaac? Ele diz: os 3 dias de Isaac. Ele falou assim: para de enxergar Abraão no texto, enxerga Isaac. Quando eu comecei a ler o texto e comecei a enxergar Isaac, a Bíblia diz que naquele dia de Gênesis 22, Deus vai visitar Abraão. Quando Deus vai visitar Abraão, Deus fala assim: Abraão, é o seguinte, eu vim para provar a tua fé, e eu preciso, Abraão, que você então vai dentro da sua tenda, chame Isaac e 2 moços. É Isaac, não é Ismael. Chama Isaac e vem para fora. A Bíblia diz que então Isaac é chamado por Abraão. Quando ele é chamado por Abraão, Abraão então está na estrebaria, preparando o jumento e cortando lenha. Enquanto Abraão está preparando o jumento e cortando lenha na estrebaria, a Bíblia diz que nesses dias Isaac está assistindo o seu pai Abraão. E o que me chama a atenção é que o primeiro dia de Isaac é o dia da chamada, e Deus vai chamar Isaac na estrebaria. Pastor, o que é estrebaria? Estrebaria é um lugar improvável, é um lugar que não tem nenhuma possibilidade de sair de lá. Mas Deus estava dizendo: Isaac, eu vou te chamar em lugares improváveis. Por isso que Deus estava então ensinando a vida de Isaac aqui. Isaac então está assistindo o seu pai preparando a jumenta e cortando a lenha, e Deus trabalhando no coração dele, dizendo: Isaac, esse é o teu primeiro dia no lugar improvável. Eu tenho uma chamada para você, porque às vezes os lugares improváveis nós não damos credibilidade, nós não damos importância e pensamos que Deus não está lá, mas Deus estava na estrebaria chamando Isaac para uma chamada. Eu estou tentando pregar para jovens nesta noite e tentando te dizer que Deus tem lugares improváveis para te chamar. Isaac estava no lugar improvável para ser chamado. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus chamando alguém em lugares improváveis. Deus chegou para Elias e diz: Elias, eu quero que tu unge Eliseu no teu lugar. Elias então de prontidão vai atrás de Eliseu. Sabe onde é que Eliseu está? Em um lugar improvável. Eliseu, filho de Safate, num campo com 24 juntas de boi. A Bíblia diz que ele estava arando, tinha 24, e ele estava no meio das 24 arando e cuidando do boi, até que Elias chegou e jogou o manto sobre ele, dizendo: Deus te chama. Eu estou tentando pregar e tentando te dizer, jovem, tem lugares improváveis. Deus ainda chama
jovem, lugares que talvez alguém não acredita, alguém não te enxerga, mas não lugares improváveis que Deus faz nascer um ministério. Eliseu nunca pensou que Deus ia chamar ele, glória a Deus, no meio dos bois, todo sujo, fedido, sem expressão de profeta, sem passar na escola de profeta, mas o céu diz: é no lugar improvável que eu vou fazer nascer chamada. Está nascendo chamada em lugares improváveis. Eu estou pregando para jovem que Deus vai levantar em lugares improváveis. Eu vou melhorar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2 que César Augusto fez uma lista naqueles dias para que então uma população fosse se alistar. E a Bíblia diz que José de Nazaré, de uma cidade chamada de Nazaré, de uma região chamada Galileia, tinha que ir até a Judeia, porque o menino tinha que nascer em Belém. A Bíblia diz que ele então chama Maria, barrigudinha, e diz: vamos lá, porque nós temos que se alistar e prestar conta. Mas a Bíblia diz que a estalagem estava cheia. Sabe aonde Jesus vai nascer? Num lugar improvável. O problema da minha geração que quer nascer num palácio, quer nascer em lugares importantes. Ei, esse culto aqui, não, nesse púlpito aqui, não nasce ministério, nasce ministério lá, naquele lugar improvável. Pastor, eu vou melhorar para rasgar. Aonde é que nasce o ministério? Lá vai, na consagração, lugar improvável. Só vai você, mas Deus está vendo você lá, dizendo: vai nascer o ministério, vai nascer o ministério. Ei, escola bíblica dominical é uma raridade, lugar improvável. Dorme até meu dia, mas tem aquele jovem que diz: eu vou aprender. Aí o céu diz: é no lugar improvável que eu chamo. Porque em lugares improváveis é onde está a atuação do poder de Deus. Deus só pode atuar em lugares improváveis aonde 100% de probabilidade não dá para acontecer. Mas Deus diz: no lugar improvável, vou chamar Isaac. Deus chamou ele na estrebaria. Jesus nasceu na manjedoura, lugar improvável. É porque Jesus é o cordeiro e o cordeiro tem que nascer na manjedoura. Eu vou pregar desse lado. Pastor, onde é que nasce a ovelha? Na manjedoura. Pastor, onde é que nasce o cordeiro? Na manjedoura. Ei, é no lugar onde nasceu o cordeiro que nasce a ovelha. Deus não tem compromisso com o boi que é pesado. Deus tem compromisso com a ovelha que bebe água, que come pasto, que bebe água, que come pasto. Cadê você, ovelha? Está nascendo um ministério no lugar improvável. Está nascendo uma chamada no lugar improvável. Deus está levantando o jovem agora com poder, com unção e com graça no lugar improvável. Recebe esta palavra, recebe a unção, recebe o poder. Vai, levanta a mão, porque eu estou pregando para jovem que talvez está em um lugar improvável. No lugar improvável que Isaac vai vivenciar o seu primeiro dia. E geralmente nós não queremos estar em lugar improvável, mas no lugar improvável é onde Deus faz como um deserto, água correr no deserto. Porque geralmente no deserto não tem água, mas Deus faz correr água no deserto. Eu estou pregando para jovem que Deus está dizendo: lá é um deserto, né? Tu olha para um lado, olha para o outro, meu Deus, só eu e o pastor e mais 4 irmãs. Deus está dizendo: é nesse lugar improvável que nasce pregadores para a nação. É nesses lugares que às vezes não tem nem like, não tem nem reconhecimento, mas Deus está dizendo: é lá que eu faço correr água, é lá que eu faço surgir ministério, é lá que eu faço alguém aparecer. O primeiro dia de Isaac é justamente a chamada na estrebaria. Só que tem
dois elementos no texto. Primeiro, o jumento. E o que é o jumento? O jumento simboliza aqui a responsabilidade de quem vai carregar a chamada. Tu acha bonito até eu pregando, né? Mas tu não pode achar bonito, tu tem que entender, meu Deus, que responsabilidade. Porque tu tem que entender que chamada é responsabilidade. Tu tem que entender que chamada é um peso. Tu tem que entender que alguém sempre vai olhar para você. Meu Deus, ele tem uma palavra. Meu Deus, ele sabe cantar. Porque olha para você com responsabilidade. Se for para ter ministério pensando que é shopping, sai fora. Se for querer ter ministério pensando que é Barcalelinas, sai fora. Mas ministério é para jovem que vai amadurecer e entender que tem que ter responsabilidade. Jeremias chegou para Deus. Deus disse: Jeremias, é o seguinte, eu te conheço antes de tu ser o que é. Como é que Deus conhece alguém sem não ter nem forma? É Deus, né? Antes de tu sair, eu já te santifiquei, já te separei como profeta. Ele disse: mas eu não sei falar. Deus, não tem problema. Ainda bem que você não sabe falar, mas a minha palavra vai vir na sua boca e você vai começar a profetizar e pregar. Só que o ministério de Jeremias vai vir com a responsabilidade. E qual é a sua responsabilidade de Jeremias? Deus vai falar assim: ó, tu vai ter uma responsabilidade, tu vai derrubar. Responsabilidade é derrubar aquelas ideologias de gênero lá dentro da tua escola. Porque pregar aqui é fácil. Ministério é responsabilidade. Quando alguém dizer não, já nasceu assim, tu vai dizer negativo. A Bíblia diz lá no princípio, no Gênesis, que Deus fez macho e fêmea. Derruba, arrancar, destruir. Porque eu estou pregando para uma geração que é geração de verdade, que não troca os valores inegociáveis. Ministério é responsabilidade. Diga para o jovem do teu lado: tem responsabilidade com essa Bíblia que está na tua mão, rapaz. Ter a Bíblia é ter responsabilidade. Primeiro, Deus estava chamando ele no primeiro dia na estrebaria, dando-lhe uma chamada e dizendo: Isaac, tu vai ter uma responsabilidade. Segundo o elemento do texto, o texto diz que ele fica assistindo seu pai cortando lenha. Ele fica assistindo seu pai cortando. Isaac entendeu, não tem como ter culto sem lenha. Lenha molhada não dá culto. Pastor, o que é lenha molhada? Eu sou pastor de igreja, eu tenho que falar. Lenha molhada é aquele jovem que vem para o culto chupando pirulito, mastigando bala. E quando chega aqui, quer que o líder levante a mão e o poder cai. Lenha molhada. Ei, lenha verde é aquele jovem que vem para o culto, está no celular mandando mensagem: quando sair nós vamos dar um beijinho, nós vamos se encontrar. Deus te pegou, lenha verde. Deus te pegou, lenha molhada. Porque Deus só tem compromisso com lenha que pega fogo, com lenha que pega fogo no culto. Lenha, ele entendeu? O meu pai vai preparar um culto. E culto, segundo Paulo, ele roga, ele implora para a igreja de Roma, dizendo: eu rogo pela compaixão de Deus que vocês apresenteis um culto em sacrifício vivo e agradável. Em outras palavras, assim, um sacrifício vivo, mas é com a consciência. Tem jovem que chega no culto pesado, meu irmão. Jesus amado. Porque está preocupado com tanta coisa, está preocupado em jogar videogame. Eu não sei porquê, mas vem descendo, eu vou mandando, recebe. Acaba logo, pregador, porque eu quero jogar videogame. Veio pesado, mas Deus está dizendo: eu vou cortar o fio do videogame para tu chegar no culto. No culto, deixa eu ver se tem lenha pegando fogo ali. Deixa eu ver se tem lenha pegando fogo ali. Olha lá, tá pegando fogo. Se pega fogo, estrala. E se estrala, tem glória, tem presença. Recebe.
É o dia da chamada. O segundo dia de Isaac é o dia que ele está caminhando com seu pai Abraão, porque era uma jornada de 3 dias. Ele está caminhando, e a caminhada que ele está tendo com seu pai Abraão no segundo dia é o dia que ele está subindo de nível. Ele está caminhando com o pai, mas já entendeu que no primeiro dia foi chamado. Então ele precisa de entender: agora, se é para mim com meu pai, eu vou subindo de nível. Porque cada culto que tu vai é subindo de nível. Deus está atrás de jovem que está caminhando com Abraão, como Espírito Santo, um tipo do Espírito Santo caminhando, dizendo: se for para me caminhar com ele, eu vou caminhar subindo de nível. Ei, o que fazia Isaac caminhar e subir de nível espiritual era a conversa que Abraão tinha com ele, era a educação espiritual que Abraão tinha com ele. O que fazia Isaac crescer espiritualmente é porque Abraão teve que mostrar para ele uma geração que passa de verdade em verdade. Parece que eu vejo Abraão dizendo: Isaac, vamos caminhar. Então eu vou te contar que existe uma geração de verdade em verdade. A geração de Adão era a geração que tinha mais presença de Deus no jardim do Éden, mas eles falharam, eles erraram, mas Deus teve tanta misericórdia que pegou, matou o cordeiro e cobriu ele. Parece que eu vejo Isaac então se alimentando e o seu nível espiritual subindo. Abraão olhou para ele: eu vou te falar agora de Abel. Abel era aquele que ofereceu oferta diante do altar e Deus recebeu. Ele começa a dizer: Isaac, tem também Sete, porque quando Caim matou Abel, ele pensou que o culto ia acabar, mas Sete diz: eu vou para o altar fazer culto. Aí então Isaac entendeu: eu tenho que subir de nível. Em outras palavras, Abraão estava dizendo para ele: Deus é de geração em geração, de verdade em verdade. Naqueles dias, Abraão, parece que eu vejo Abraão dizendo: olha, Sete passou, mas um tal de Enoque foi transladado porque andava com Deus. Parece que eu vejo Isaac dizendo: meu Deus, que homem extraordinário, andava com Deus, foi arrebatado, ninguém procurou, os filhos procurou, a mãe procurou, ninguém achou. Isaac subia de nível. Parece que eu vejo Abraão dizendo: agora eu tenho que te contar de um tal de Noé, homem louco, nunca choveu, e Deus disse que ia chover, ia mandar água. E parece que eu vejo Isaac dizendo: como é isso, pai? Rapaz, Deus é arquiteto, Deus é engenheiro, deu um projeto na mão de Noé, sem conhecer de engenharia, fez 3 compartimentos, e dá um dia, as comportas abriu e veio água, e Deus colocou ele lá dentro. Parece que eu vejo então Abraão dizendo para Isaac: Isaac, depois de Noé apareceu eu. Se eu estou aqui é porque Deus me visitou em Gênesis 12. Se eu estou aqui é porque Deus me visitou em Gênesis 13, Gênesis 14, Gênesis 15. Eu estou tentando pregar e te dizer que Deus é de geração em geração. Isaac entendeu: eu também vou fazer a minha geração. Cutuca esse jovem do teu lado e diga para ele: faça a sua geração, faça a sua geração. Falei. O segundo dia de Isaac é quando ele está subindo de nível espiritual, porque o teu pai está contando a história de geração em geração. Aliás, só existe o livro de Deuteronômio, que a ideia no hebraico é segunda lei, por causa de uma nova geração que entrou em Canaã. Porque alguém pensa que só Josué e Caleb entrou, mas a Bíblia diz lá em Números, de número 14, não lembro o versículo, que Deus diz: olha, Moisés, é o seguinte, a geração de 20 anos para cima sobe, o restante morre. Aí Deus então fala assim: escreve o livro de Deuteronômio, porque quando a nova geração chegar, eles têm que saber o que vocês vivenciaram. Eu estou tentando pregar para alguém que Deus deixou o livro, e o livro é a verdade. Jovem, não tem como nós vivenciar essa geração sem a verdade. Deus te deu um livro, Deus te deu uma palavra, não negocie essa verdade é absoluta. E jovem que tem compromisso com a palavra, lê o livro. Paulo
diz a Timóteo: Timóteo, não deixa de meditar na palavra, porque desde menininho tu conhece as escrituras. Eu estou tentando pregar e tentando te dizer que para subir de nível tem que estar com uma palavra, tem que estar com uma palavra, tem que ser conduzido com uma palavra. Quem conduzia o povo no deserto era a nuvem, não tinha palavra escrita, mas tinha nuvem. E eu estou pregando para jovem que se andar na palavra vai andar em nuvem, vai andar em nuvem, vai andar em nuvem, vai andar em nuvem, vai ser diferente. Isaac era tão espiritual. Me ouve, porque eu vim com pão hoje. Isaac subiu tão de nível espiritual que Abraão chegou para Damasceno e Eliezer: vamos fazer um juramento aqui, porque eu preciso que você encontre uma moça para o meu filho. Tá bom, vamos fazer o juramento. A Bíblia diz que então Damasceno e Eliezer via a conduta de Abraão, que era um homem de oração, orou, foi embora. Quando ele olha, lá vem Rebeca descendo um poço, colocando água nas costas e indo. Quando ele chegou cansado, fatigado, ficou observando, ela olhou e falou assim: esse homem veio de longe, vou dar água para o camelo. Ó, irmão, dar água para um camelo já é difícil, imagina para 10. Litros e litros de água. Diz a Bíblia que ele vê a atitude dela, entende que ali Deus estava trabalhando. Pergunta para ela: da filha de quem? Diz: sou filho de Betuel, que é parente então de Abraão. Vamos embora, vai. Chegou na tenda, chegou lá, e Damasceno e Eliezer conversa com ela, conversa com os pais e diz: eu posso levar a moça? Passou alguns dias lá conversando, então nós vai. Diz a Bíblia que o nível espiritual de Isaac era tão alto, que a Bíblia diz que quando Rebeca está em cima do camelo e chegando até onde Isaac está no campo orando. Porque mesmo antes da bênção chegar, ele já estava orando. O nível de Isaac era tão elevado que ele entendeu que o segundo dia que ele teve com caminhada com o pai marcou a história dele. A Bíblia diz que ele estava orando e entendeu que Deus estava aliançando um projeto. Depois que ele casa, o nível dele tu acha que diminui? Pelo contrário, sobe. Ele casa com Rebeca, Rebeca é estéril, e a Bíblia diz que ele continua orando. Cá para nós orou 20 anos. Ei, jovem, casar é bom, o negócio é depois. Mantém as dificuldades, os problemas, o gás acaba, a água pode cortar, a energia pode ser cortada, e a namorada, que agora é namorada, está olhando dizendo: levanta, vai trabalhar, porque tem que comprar o gás, tem que pagar água, a luz pode cortar, e aliás, eu quero internet também. Se alguém não te contou essa realidade, entenda que Isaac crescia de nível. Cutuca esse jovem, diga para ele: vamos crescer de nível. Eu vou concluir. O terceiro dia de Isaac é o dia que, quando no texto que nós lemos, o pai olhou, viu o lugar de longe. Pela fé, Deus falou para ele: é lá. Porque até então ele estava indo na terra de Moriá, está no texto. Quando ele chegou, que ele vai para o monte de Moriá. Escola dominical. Chamou os moços e disse: vocês ficam aqui no sopé, fica aqui no pé do monte, nós vamos subir lá e vamos adorar. O texto diz que eles vão caminhando, subindo. Isaac para, junto com o pai, e o texto diz que ele vai fazer uma pergunta. A filosofia diz que o jovem, quando está em transição, é um período que ele mais questiona e pergunta. Por isso que quem é líder fica: meu Deus do céu, já ensinei, mas não aprendeu, ensinei, não aprendeu. Só Jesus, tu tem que falar tudo de novo, porque está em transição, e ele fica em questionamento, e o texto diz que ele faz uma pergunta que vai revolucionar a história. Ele olhou e falou: meu pai, estou vendo a lenha,
estou vendo o fogo, e o cutelo está escondido aí, mas aonde está o Cordeiro de Deus? A pergunta de Isaac, do jovem Isaac no terceiro dia, é uma pergunta que vai revolucionar a Bíblia, porque se Isaac não pergunta sobre o Cordeiro, nós não tínhamos ênfase sobre o Cordeiro. O que o Isaac está perguntando é uma revolução. Ele pergunta: pai, onde está o Cordeiro? O que Abraão sabe responder é: Deus proverá. Essa é a resposta de Abraão. Mas a bem da verdade é que quem vai dar a resposta mais completa sobre a pergunta que vai revolucionar para a salvação do homem é Abraão, ou melhor dizendo, é João. E João, naqueles dias, é um tipo de pregador que está trazendo mensagem de arrependimento. E a mensagem de arrependimento de João era tão forte, tão impactante, que, segundo a história, as crianças iam para as cidades ali próximo e pegava a flauta e ficava tocando e dizendo: graças a Deus que tem alguém para nos proteger, com a mensagem de arrependimento. E a Bíblia diz que João está batizando. Quem vem aparecendo no meio da beira do Rio Jordão? Jesus. Quando Jesus vem se aproximando, João olhou e disse: ei, Isaac, aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A pergunta do terceiro dia de Isaac revoluciona a história, porque nós só estamos aqui por causa do Cordeiro. Tu só é salvo por causa do Cordeiro. Tu só é batizado por causa do Cordeiro. Eu vou concluir. Quando ele pergunta, o texto diz que então o pai coloca a lenha nas costas dele e ele vai subindo para o monte. Quando chega no monte, eu vou concluir aqui. Isaac está calado, sereno, já estava entendendo que Deus estava trabalhando nele, porque nós só falamos da fé de Abraão, mas a fé de Isaac ficar no altar é para poucos. É para poucos. O texto diz que ele construiu o altar, lavrou as pedras, fez o altar, pegou a lenha das costas de Isaac, colocou lá, e o texto diz que Isaac, calado, ficou no altar. E eu quero fechar a mensagem aqui te dizendo: jovem que é chamado na estrebaria, jovem que sobe de nível, e jovem que já conhece o Cordeiro, o único lugar que ele fica é amarrado no altar. Porque eu não estou pregando para jovem enrolado com namorada. Eu não estou pregando para jovem que sai de uma, vai para outra e fica se enrolando. Aí depois tu fica chorando, sentimental. Ele não me ama, ela não me ama. Sai desse rolo, porque o céu está dizendo: eu quero te enrolar no altar. Isaac está sendo enrolado, amarrado no altar. E eu vou concluir agora. Isaac, quando está amarrado no altar, a primeira vez que ele vai ouvir a voz de Deus é quando Deus dá um brado dizendo: Abraão, não faça isso, não toca nele. Em outras palavras, Isaac aprendeu a ouvir a voz de Deus no altar, no altar, no altar, no altar. Agora eu vou concluir, porque tem jovem que é igual Samuel, está dentro da casa do Senhor, faz tudo, tira foto, canta o hino da harpa, participa dos conjuntos, e assim era Samuel. E o texto diz lá em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 7,
que o jovem Samuel não conhecia o Senhor. Isaac só conheceu a Deus quando a voz lá de cima deu um brado. Ele entendeu, essa é a voz que meu pai falava para mim no meio do caminho. Se põe de pé em nome de Jesus, com a permissão do Will, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai entrar o ano de 2026 com uma voz dando um brado na tua alma. O grupo de louvor, com a permissão do Will, pode ir ministrando o louvor, porque o Espírito vai trabalhar em nossos corações. Haverá um brado na tua alma, porque a voz vai bradar para quem está enrolado no altar. Oh meu Deus, oh meu Deus. Feche os seus olhos, porque o Espírito está passando sobre nós. Ele vai dar um brado no teu coração agora, porque Ele te chamou para tu ficar amarrado no altar. E quem está amarrado no altar, o céu está dizendo, não tem como mais sair. Tu não presta nem para desviar mais. Eu sei que tu recebeu o convite para ir para lugares improváveis, mas o céu deu um brado, disse, tu é do altar. Se tem jovem que quer receber um renovo, uma restauração, vem aqui na frente agora, porque tu vai receber um brado na tua alma. Tu vai ser tocado pelo Espírito de Deus agora. O Espírito vai dar um brado, vai tocar dentro de você agora. Haverá uma revolução terrível e tremendo dentro desse teu coração, porque o teu coração será o altar de Deus. Oh glória. O grupo de louvor me ajuda em nome de Jesus, vai ministrando que minha voz está indo embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Oh meu Teu Deus, sorriso é vida em mim. estes jovens Eu seguro em sua estão aqui na frente, confio em ti. vão receber um brado Confio em ti. para ouvir a sua voz. Quero ir mais fundo, Eles vão se aprofundar diante de ti. mais perto. Eles vão se aproximar. Te encontro. Eles não vão parar de cantar. Lugar secreto. Eles não vão parar de pregar, Aos teus pés me porque o Senhor amarrou no altar. coisa tua. O Senhor enrolou no altar. E eles estão no altar como sacrifício vivo. Receba agora, Senhor, sobre os lábios deles agora o fruto do seu louvor. Receba, Senhor, sobre eles os seus sacrifícios de renúncia, para que então este sacrifício vivo seja santo e agradável perante o Senhor. Comece a encher agora. Comece a encher agora. Comece a encher agora. Comece a tocar agora. Tua vida não será mais a mesma. Há uma unção descendo sobre a tua cabeça agora. Deus te chama para uma profundidade. Remanai,
Recebe renovo, recebe graça. Deus te chama